Hello, boa noite, muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje no nosso Co-Criando a Nova Terra. Gratidão a todos vocês que vêm aqui para que a gente possa conversar sobre os assuntos mais diversos que nos levam para este resultado maravilhoso que é a cocriação da nova Terra. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muitíssimo importante para a nossa cocriação, que é a escolha. E então nós colocamos lá o título Eu Escolho. Quando eu digo eu escolho, nós estamos assumindo, boa noite, amor, assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas, que é o que nos dará o resultado pretendido. A escolha é a criação. Quando eu escolho, eu estou assumindo-me como co-criadora. E eu estou assumindo as minhas criações. Quando eu comecei a ouvir falar sobre escolha, para mim era uma coisa muito ligada ao cérebro, né? Ao nosso pensamento, a forma de analisar, pesar prós e contras, porque a gente sempre ouviu dizer que a gente precisa tomar uma decisão, né? A gente sempre precisa decidir as coisas, a gente precisa saber como a gente vai escolher isso ou aquilo, mas sempre focado sob um ponto de vista de decisão, né? Não, você precisa decidir logo o que você vai fazer, você precisa decidir se é isso que você quer, você precisa decidir se você vai ficar, você vai decidir, você precisa decidir se você vai mudar, você precisa decidir se você vai casar, se você vai formar, se você vai estudar, se você vai tudo na nossa vida. Então nós crescemos ouvindo falar em decisões. Né? Decida logo, decida o que você quer. A decisão, no meu ponto de vista, ela parte de uma análise mental linear sobre os prós e contras, né? Então é assim, se eu fizer isso, acontece isso, 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 isso. Se eu fizer aquilo, acontece isso, 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 isso. Então, eu escolho fazer uma faculdade. Aí a gente vai tomar uma decisão. Qual a faculdade vou fazer? Então, a nossa mente lógica vai dizer assim: não, você faz uma faculdade, faça uma faculdade de medicina. Por que você vai fazer uma faculdade de medicina? A sua mente vai lhe dizer: porque sua família toda é médica, né? Você já vai ter consultório montado, porque os seus pais vão ficar felizes, porque os seus antepassados vão gostar muito disso, porque ser médico ganha bem, porque ser médico isso, ser médico aquilo. Entende como é que a nossa mente funciona? Então, ela vai sempre justificar por que devo fazer, por que não devo fazer. Né? Devo me casar, não devo me casar. Se eu me casar, o que é que acontece? Isso, isso e isso. Se eu não me casar, o que é que acontece? Aquilo, aquilo, aquilo. E aí a gente pesa os prós e contras. Eu vejo muitas pessoas ensinando a como materializar as coisas, a como colapsar aqui nessa realidade aquilo que a gente está escolhendo, de forma linear. Eu funciono de outra forma. Eu não funciono dessa forma convencional,
até algum tempo atrás, né, eu cheguei a seguir esses modelos, que é um modelo tipo assim, você quer um relacionamento. Então, como é que você quer? Você quer um homem alto, louro, de olhos azuis, de dentes bem feitos, ele tem que ser bem-sucedido na vida, tem que ter carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Aí a gente faz uma lista que as pessoas dizem assim, não, lista tudo que você quer. E então você, em cima daquilo, você coloca o seu foco. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo, pode funcionar para algumas pessoas. Entretanto, qual é a minha forma de olhar para isso? Essa não é a escolha do coração. Essa não é a escolha do ser. Essa é a escolha do mundo. Essa é a escolha que nós estamos buscando como para ter um resultado da aprovação externa ou até da aprovação das nossas crenças, daquilo que a gente acreditou como sendo verdade. Né? A gente faz essas supostas escolhas, porque isso não é uma escolha, isso é uma decisão, né? A partir de um espaço absolutamente mental. Quando a escolha do novo ser precisa ser a escolha do coração. Como é que você sabe que você está verdadeiramente escolhendo? Né? Você sabe que você está verdadeiramente escolhendo quando você não justifica a sua escolha. Simplesmente porque você sabe. Você sabe que aquilo lhe faz feliz. Que você sentiu um chamado a partir do seu coração. Como é que você sabe que você sentiu um chamado a partir do seu coração? No momento em que você teve contato com aquilo, que você teve consciência daquilo, alguma coisa em você foi mobilizado. Naquele momento, você sabe que aquilo foi um chamado. Você sente, a partir de um outro espaço, que não é a sua mente lhe dizendo o que você deve fazer, por que isso, por que aquilo. Você simplesmente sabe que aquilo foi um chamado. É uma escolha verdadeira. Quando a gente faz uma escolha verdadeira e aquilo é a melhor contribuição que pode acontecer para a gente naquele momento, ela se realiza. Porque quando a gente escolhe, a gente não duvida, porque a gente sabe. A gente escolhe a partir do espaço intuitivo do ser. A gente intui e a gente não busca entender o que está por trás daquilo. Como é que eu posso dizer para vocês? Quem aqui já experimentou isso? Uma escolha genuína, que disse assim: eu vou realizar. Eu vou realizar isso. Isso mesmo, Vanessa. A Marisa estava lá com o Henrique e a egrégora fazendo a transmissão de energia. E então, a gente precisa abrir mais
o nosso coração, para a gente poder perceber, né? No nosso encontro passado, que não foi na semana passada, porque eu não pude fazer semana passada, foi na semana retrasada, a gente falou de como estar no coração. E a escolha, ela precisa partir do coração, senão ela não é uma escolha genuína. Eu fiz algumas escolhas interessantes na minha vida que eu tinha certeza de que era uma escolha, porque elas simplesmente entraram no fluxo e tudo confluiu para acontecer. Mesmo quando a gente acredita que aquilo não vai acontecer, a gente acredita não, a gente pensa que aquilo não vai acontecer, no final aquilo acontece, porque a gente escolheu com o coração. E aquilo traz um conforto muito grande, traz uma alegria muito grande, né? Traz uma calma. Às vezes é seguido de um bater do coração quando a gente fala naquele momento. É muito grandioso a gente aprender a fazer as escolhas. Então eu digo assim para vocês, como saber se é uma escolha ou se é uma decisão? Se você começar a analisar muito, não é uma escolha. A escolha, ela vem pela intuição. Aí o que acontece? Você recebe uma intuição e o seu cérebro vai querer lhe passar a perna, ele vai querer lhe dizer assim, olhe, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque não tem respaldo nenhum. Você nunca fez uma coisa dessa na sua vida. Como é que você agora vai se meter nessa história? E ele vai buscar 1000 justificativas para que você desvalide aquela escolha. Só que nós estamos vivendo a era de criar um novo, de criar a partir de uma nova energia. A gente está criando a partir do ser. E não mais a partir das referências que nós já tínhamos. Conseguem perceber qual é a diferença entre a gente fazer uma decisão, tomar uma decisão lógica, racional, pensada, ponderada, analisada e fazer uma escolha pelo coração? Nós precisamos urgentemente aprender a fazer escolhas e não mais tomar decisões. Mente é ego, temos que jogar para o coração. Estou tentando. É um exercício. Tudo na nossa vida, quando a gente começa, quando a gente faz pela primeira vez, a gente precisa exercitar. Se nós estamos condicionados a resolver tudo a partir da nossa mente, a gente precisa aprender a ir para o coração, termos paciência com o nosso processo de aprendizado e seguir treinando. Pois é, decisão para mim é uma coisa assim muito, muito, muito clara. Muito clara. Eu ficava pensando assim, sim, mas a escolha não é uma decisão, né? Eu decido fazer isso, eu decido fazer aquilo, eu decido viver, eu decido morrer, eu decido viajar, eu decido... Não. A gente pode até decidir, mas repare que quando a gente decide, a gente analisou.
A gente não escolheu pelo coração. A escolha pelo coração é intuitiva. Imagina que a gente está caminhando para uma sociedade colaborativa, onde todos nós vamos viver dentro dos novos parâmetros do ser, né? Dos parâmetros reais do ser, não dos novos parâmetros do ser, mas dos parâmetros do ser. Nós estamos indo para uma sociedade pacífica, amorosa, onde a gente se sente confiante, seguro, confortável, né? A gente se sente acolhido, onde a gente percebe que há contribuição de todos. Quem aqui pode me dizer que já vivencia isso ou já vivenciou anteriormente? A gente não viveu isso. A gente não vive isso. Então, como é que eu vou caminhar para um espaço novo que eu intuitivamente sei que existe, mas que não há nenhuma comprovação científica de que nós estamos caminhando para lá? A gente percebe bem, a nova Terra, ela só existe porque nós acreditamos nela. Ela só existe porque intuitivamente nós sabemos que ela existe. Ela só existe porque nós temos informação dos seres das estrelas, dos mestres ascensos, dos intraterrenos, de todas essas outras civilizações, de que existe. Não existe nenhuma comprovação científica de que nós estamos caminhando para a nova Terra. E se nós formos olhar para fora hoje, o que nós vemos? Nós vemos um mundo em desarmonia. Nós vemos catástrofes, guerras, lutas pelo poder. Essa é a referência antiga que nós temos. E se nós formos escolher essas referências, nós não vamos criar um novo. Nós vamos ficar presos a isso. E aí a nossa mente lógica, ela vai colocar na balança a partir das referências que ela tem, externas ou de experiências. Gente, meu nariz está coçando terrivelmente, desculpem. Mas, enfim, boa noite, amores. Vamos estar aqui com vocês, gratidão. Convidem os amigos para virem saber um pouco mais sobre essa construção da nova Terra. Isso é o que a gente pode fazer de melhor para a gente construir efetivamente o que a gente está buscando. Então, se a gente está construindo hoje, né, a nova Terra, e é uma coisa que a gente ainda não viveu, a gente precisa soltar essas referências, soltar a nossa mente, parar de devagar e de pesar os prós e os contras, ir para dentro do coração e simplesmente perceber e dizer: eu sei que essa terra existe, porque o meu coração me diz. Eu sei que é possível e eu escolho manifestar isso aqui agora. É este movimento interno, individual. Branca está ensinando a jogar para o coração, com certeza absoluta. Branca, Pandora e Merida. Então, gente, a gente precisa começar a sentir aqui dentro o que é que a gente quer manifestar fora. A gente precisa parar de se enganar. Se enganar dizendo que a gente está criando a nova terra e olhando para o velho e manifestando o velho mais uma vez.
A gente precisa tomar as rédeas das nossas escolhas e nos autorresponsabilizarmos por tudo que estamos criando. Tomar as rédeas significa a gente ir para o coração e fazer escolhas conscientes. O que é escolha consciente? É aquela que a nossa consciência nos diz que é verdadeira. Repara, se a gente está caminhando para um mundo pacífico, nós precisamos ter escolhas que nos levem para essa pacificidade interna. Se a gente está escolhendo criar um mundo amoroso, a gente precisa ter atitudes amorosas. Se nós estamos criando um mundo alegre, nós precisamos ter atitudes alegres. A nossa movimentação energética precisa estar toda alinhada e conectada a este propósito. Não pode ser diferente. Hoje nós chamamos vocês, pelo menos as pessoas que estão mais próximas, né? Nós que estamos trabalhando nessa seara, a gente sempre diz para vocês, quem está com a gente sabe que a gente não força nada, a gente não obriga nada, a gente não cobra nada. A gente só diz assim para você, vai para o teu coração e faz a escolha. Ah, mas eu não sei se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo, eu não sei se isso é contribuição. Aquieta. Para de pensar se é caro, se é barato, se é difícil, se é fácil, se é bom, se é ruim. Sente no seu corpo o que aquilo está trazendo de sensação. É a primeira sensação, gente. Porque depois a mente vai interferir logo em seguida. Logo em seguida. E ela vai dizer para você, isso não vai dar certo. Isso não tem comprovação. Porque ainda tem tantos de nós justificando o injustificável. Porque estão na mente, justificando sempre pela mente. Se isso nunca foi feito, como é que vai dar certo? Como é que as invenções aconteceram? Como é que elas foram criadas? Como é que o novo chegou? Como é que nós demos passos em termos de ciência e tecnologia se nós não fôssemos para o novo? Como? Imagine um inventor. O que é que ele faz? Ele cria. Como que ele cria? Ele tem uma intuição, ele tem um insight, sabe? Ele acessa o campo, e naquele momento em que ele acessa aquele campo, ele recebe uma informação. E ele não sabe como. E a partir dali ele cria. E o que é que ele faz? Ele vai em tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros, até ele chegar a uma tentativa e acerto. E por que que ele precisa testar? Porque não foi feito antes. Entende? Ele usa a mente lógica e racional dele para trabalhar em cima de uma ideia intuitiva. Ele colocou a mente a serviço daquilo que ele intuitivamente sabe que é possível. Quantos cientistas, né, se debruçam durante anos para comprovar algo que ele sabe intuitivamente que pode ser daquela forma. E por que nós
não acatamos as nossas intuições e seguimos confiando, acreditando, sem tanto julgamento, sem tanta análise, sem tanto critério. Alguns de vocês já conhecem a minha história de vir aqui para Alagoas, quando eu estava em Portugal. Eu morava em Portugal e estava em Salvador, numa época de pandemia, e me veio para eu voltar para o Brasil. Ok, era para eu voltar para o Brasil. Por que eu tinha que voltar para o Brasil? Não sei, não perguntei, não procurei saber. Era para eu voltar para o Brasil. Naquele momento, a minha mente, ela não foi acionada, porque eu já estava com o meu observador ligado. O que é o meu observador? É a minha consciência que está só observando os meus pensamentos, as minhas reações, as minhas emoções. E eu perguntei aos meus filhos, então, que tal a gente voltar para o Brasil? E todo mundo, né? Todo mundo significa meu filho e minha filha, toparam a gente voltar para o Brasil. Só tinha 3 condições que eles queriam. A primeira condição, que a gente não voltasse para Salvador. Nós estávamos morando num lugar afastado, onde a gente tinha natureza, onde a gente tinha silêncio, onde a gente tinha paz, onde a gente tinha segurança, uma outra qualidade de vida. Então a gente não queria voltar para o centro da cidade de Salvador, onde a gente morou tanto tempo, onde a gente não tinha nada disso. A segunda condição era que nós tivéssemos cães, né? Porque os meus filhos, eles tinham 2 cadelas, que na época estavam com o pai deles, que é a Pandora e a Merida. E terceiro, minha filha pediu que a gente tivesse uma lavadora de louça. Porque a gente tinha lá em Portugal, então a gente queria ter uma lavadora de louça aqui também, porque facilita muito o trabalho da dona de casa, né? Uma vez que lá em Portugal a gente não tinha ninguém que trabalhasse na casa, a gente fazia todo o serviço doméstico, e aqui a gente sabia que de alguma forma a gente também ia continuar fazendo. Então nós voltamos para o Brasil, né, com essas condições. Primeiro a gente sabia que não ia para Salvador, até porque quando eu recebi que era para eu voltar para o Brasil, era para eu vir para Alagoas, né? Ok, Alagoas, não tinha noção por que eu vinha para Alagoas. Ainda me disseram assim, imediações de Maceió. Eu digo, tá, tudo bem, imediações, a lavadora de louça não salva o tempo, com certeza. Então, assim, eu sabia que eu vinha para perto de Maceió. E ok, nós arrumamos a nossa bagagem, a gente vendeu, a gente doou, a gente vendeu casa, a gente vendeu carro, a gente vendeu tudo, e a gente veio embora. Mas vocês hão de convir que morar nas imediações de Maceió não é nada muito certo, definitivo e seguro, né? Maceió é uma grande cidade, né? Tanto tem no interior, quanto tem o litoral sul, o litoral norte, a gente não sabia onde a gente ia morar. E nós viemos para Salvador, despachamos a mudança diretamente para Maceió. Então, saiu um container de navio para Maceió. E eu não sabia onde eu ia morar. Eu não tinha casa aqui. Eu não sabia para onde mandar a mudança. Eu só mandei para Maceió. E aqui eles tinham um depósito. Se chegasse e eu não tivesse ainda o endereço para encaminhar, as coisas ficavam no depósito e depois eles me entregavam. E assim eu vim. Aí fomos para Salvador, até a mudança, né, ter tempo de chegar.
Vim a Maceió em janeiro do ano passado, passei 15 dias na casa de uma amiga e visitamos vários lugares. E a gente confiava que a gente ia sentir onde é que a gente ia morar. Não havia um raciocínio lógico. Eu tirava foto da placa de todas as casas que estavam disponíveis e eu não ligava para ninguém. Porque eu sabia que em algum momento a minha intuição ia me dar o sinal. E aí a minha amiga, ela pedia para todos os amigos, né, que a gente estava procurando uma casa. E os amigos diziam assim, mas ela não vai achar. Aqui é um lugar de veraneio. Aqui as pessoas alugam as casas por temporada, ninguém aluga anual. E aí ela me disse um dia, olha, as pessoas estão dizendo que você não vai achar casa. Você vê, até agora não apareceu uma casa. E eu dizia, eu vou encontrar uma casa. Porque eu sei que tem uma casa me esperando. Eu não sei aonde, mas eu sei que tem essa casa. E um dia, já perto de eu voltar, né, a gente já tinha uns 12 dias aqui, mais ou menos. Eu ia voltar com 15 dias. Passando pela Barra de São Miguel, eu tirei foto de um número de telefone e liguei. Não houve uma justificativa, eu não tomei uma decisão de ligar. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nada aconteceu de diferente de todas as outras fotos que eu tirei. Eu não decidi acreditando que se eu ligasse para aquele número, ia acontecer isso ou aquilo. Eu intuitivamente tive o impulso de ligar para aquele número. E eu liguei. Aí a pessoa me disse assim: ah, eu não estou mais trabalhando com isso e tal, mas eu posso lhe passar o telefone de uma amiga. Eu disse, por favor. A pessoa me passou o telefone de uma amiga. E essa amiga disse assim: eu tenho uma casa em Barra de São Miguel, você quer ver amanhã? Eu disse, quero. Quando chegou no outro dia, antes de eu ir para lá, ela disse assim, ela me perguntou a área que eu queria, eu disse. Aí ela me ligou e disse assim, eu tenho uma amiga que tem uma casa no Francês, você quer ver? Eu disse, quero. Aí eu liguei para essa pessoa e ela disse assim, você quer vir aqui às 9? Eu disse, tá, eu vou. Aí eu fui ver antes da casa de Barra de São Miguel. Quando eu cheguei na casa, tinha uma pessoa. E eu fui a segunda pessoa que cheguei na casa. Os moradores tinham acabado de sair da casa, a casa não estava pintada, não estava arrumada, estava do jeito que eles tinham acabado de deixar. E eu aluguei a casa, porque a casa atendia às minhas necessidades. Eu fechei com a corretora no mesmo dia, eu não fui ver nem a outra casa. Eu fechei com a corretora no mesmo dia. No dia seguinte, eu assinei o contrato, passei no cartório, reconheci a firma e fui embora para Salvador. Acertei para voltar em 30 dias, que era o tempo que eles tinham para reformar a casa. Voltei com 30 dias, a minha mudança chegou no mesmo período. Ela foi entregue diretamente na casa que eu aluguei. Gente, a minha mudança saiu de Portugal em outubro. Ela desembarcou na Praia do Francês no dia 15 de fevereiro. Por que eu conto a minha história para vocês? Para que vocês comprovem que isso existe. Que não é historinha, que não é faz de conta. Isso é real, gente. Isso é real. Né? Então, lá fui eu, a partir de uma intuição que eu tive em abril de 2021, possivelmente. Foi por aí, maio, abril. Né? Eu botei a casa para vender lá. Eu vendi a casa num piscar de olhos.
Eu tenho uma casa aqui no Brasil que tem 3 anos que não vendo ainda, não vendi ainda. Quer dizer, já vendi, o cara está morando na casa de inquilino, né? E ainda aguardando a documentação para resolver. Então, é possível, gente. Eu coloco isso porque nós estamos criando a nova Terra. E cada uma das nossas escolhas conscientes nos levam para esse espaço grandioso da criação daquilo que a gente não conhece. Então, eu saí de Portugal, onde todo mundo dizia: ah, mas aí você tem segurança. O que todo mundo me dizia era que Portugal é um país seguro. Eu me sinto completamente segura no Brasil. Se eu disser que eu me sentia segura em Salvador, no centro da cidade, é muito diferente de eu dizer que eu me sinto segura aqui. Entendem? Existe segurança no Brasil, existem lugares seguros. Se a gente está buscando isso, a gente se conecta com isso e manifesta. Manifesta. Então, se nós estamos escolhendo a nova terra, se nós estamos escolhendo a paz, a harmonia, a felicidade, a alegria, o amor, é isso que a gente precisa acreditar e seguir a intuição, sem justificativa de uma decisão, de uma análise da nossa mente. Outro dia eu conto outra parte da história das escolhas que eu cheguei nessa casa que eu estou agora. Senão eu vou ficar aqui contando minha vida e a gente não aprofunda mais o assunto. Gente, Esté está lá em Portugal. Então, Esté, amo este lugar, amo Portugal. Morei 6 anos aí, fui muito feliz. Mas quando precisei voltar ao Brasil, eu voltei também feliz, porque eu sabia que eu estava seguindo aquilo que era um chamado do meu coração. Me cobre um dia aí para eu contar como foi que eu vim parar nessa casa. Mas hoje eu vou convidar vocês para olharem para dentro, para a gente fazer um passeio aqui interno, para que possamos reconhecer as nossas escolhas. Eu vou clarear para vocês uma coisa. Tudo que nós vivemos é fruto da nossa criação, seja a partir de escolhas ou de decisões. Tudo, absolutamente tudo. No nível mais consciente, no nível menos consciente, no nível inconsciente. Antes de virmos por pré-acordos, por contratos, seja lá por que for, nós somos responsáveis. 100% responsáveis. E isso é a maior liberdade possível. Quando nós assumimos isso, nós nos tornamos livres. A gente não terceiriza mais nada. A gente não dá o nosso poder a mais ninguém. A gente vive a integralidade do ser. Em muitos momentos, eu me peguei recentemente, né? Dizendo assim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu dizia assim, mas fulano, e a minha consciência, o meu observador, me trazer para a realidade e dizer, não, você criou essa situação. Você co-criou. O que está aí por trás que precisa ser curado?
aquilo que aconteceu, que lhe irritou, que lhe instigou, e que você, por um momento, pensou em terceirizar, em colocar na mão do outro a responsabilidade por aquilo que você estava vivendo. Eu vou dizer para vocês, no início, pode não ser tão confortável olharmos para tudo aquilo que está nos incomodando e assumir que nós criamos aquilo. Só isso. Com o tempo, fica muito mais fácil. Muito. A gente deixa completamente de colocar na mão do outro a responsabilidade. E dizer, o outro me irritou. Não, o outro não me irritou. Eu criei o outro na minha vida, eu criei aquela situação na minha vida para que eu despertasse para aquilo que ainda me incomoda, para aquilo que ainda precisa ser visto e ser curado. Então estejam muito atentos a vocês. Comecem a perceber quando você está decidindo e quando você está escolhendo. Escolha pelo seu coração. A verdade do ser está no coração. E os seres das estrelas nos trazem essas mensagens todos os dias. Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar e sentir a presença do comando da luz. Com que raça você se sente mais sintonizado neste momento? Qual é aquela egrégora que você se sente mais confortável, mais seguro? E se entregue a essa sensação de conforto. Entregue-se a viver este momento inteiro com você mesmo. Só você pode viver esse momento inteiro com você. E receba do seu próprio amor. Saudações, queridos, amados seres viventes neste planeta. É com muito amor e gratidão que chegamos até vocês para endossar as palavras que foram ditas, intuídas, para direcioná-los para a realidade de quem são e de como estão atuando aqui no planeta. Estamos repetidamente chamando atenção para o quanto ainda se mantêm aprisionados ao velho. Simplesmente porque ainda não estão olhando para si mesmos com amor. O nosso convite é sempre que olhem para vocês a partir de uma perspectiva maior. A perspectiva de você muito mais expandido. Se você agora, neste momento, fizer o exercício de retirar a sua consciência e a colocar como observadora do que está se passando
na sua mente, no seu coração, no seu corpo, nas suas emoções, você começará a perceber aonde está o seu padrão de repetição que precisa ser alterado, diminuindo a cada momento mais. Esses encantamentos. Aqui usamos essa ilustração com essa palavra encantamento, porque conseguimos perceber que é como vocês se sentem em algumas situações, cujo todas as suas percepções são bloqueadas, como se tivessem encantados olhando para a mesma coisa, sem se dar conta daquilo que é mais valioso e que está à sua volta. Falamos aqui do seu processo interno, o encantamento que vem é a projeção do externo manipulado de forma a iludir as suas percepções. Ah, amados, vamos neste momento elevar a sua consciência para o seu eu superior, para que perceba a ligação fluida, energética e sutil que existe. E ao perceber isso, você compreender definitivamente que não está solto, você não está à deriva. Você está sendo guiado por você mesmo no nível mais expansivo, mais abrangente. E que é este seu nível expansivo e abrangente que traz para você a intuição daquilo que você precisa perceber para dar os próximos passos na sua história. Deixem cair por terra as resistências e simplesmente abram-se para receber a intuição e segui-la tranquilamente, na confiança de que vocês sabem o rumo, porque na verdade vocês sabem, está dentro de vocês, faz parte de vocês. Essa conexão é uma conexão direta. Ela só estará bloqueada se você não permitir que ela se faça de forma mais clara e direta. Convidem-se a si próprios a fazerem o exercício de se auto-observarem, de se autoconectarem às suas essências, ao seu eu maior. E começará a perceber a modificação acontecendo na sua vida, dia após dia.
relacionamento a relacionamento, situação a situação, experiência a experiência. Tudo será modificado. Tudo se transformará. Então, parem de iludirem-se com o que está fora e passem a ir para o seu espaço interno, de onde a intuição se fará presente totalmente, levando-os para onde precisam estar para viver o novo nas suas vidas. Nós amamos vocês. Nós somos no comando da luz. Honramos o seu caminho e somos gratos pela sua participação nesta transição. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz e vocês também o são. Gratidão por estarem aqui, gratidão por serem quem são, gratidão por terem escolhido este momento aqui no planeta para junto trilharmos este caminho de retorno à casa. Alguma pergunta, meus amores? Ainda temos alguns minutos. Se quiserem, a gente pode conversar. Vou pedir a vocês que, se gostaram, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam viver na nova terra que todos estamos criando. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Somos luz, somos luz, somos luz, somos luz. Amo vocês. Beijo no coração.